Vamos falar de tudo o que eu li durante o mês de abril. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras e que abril tenha sido um bom mês de leituras. Eu sei, maio já vai avançado, eu ainda não tinha lançado este vídeo de leituras de abril, mas cá está ele. Abril continua à semelhança do que está a acontecer este ano, como das leituras transitadas. Eu tenho acontecido isso desde janeiro, estou sempre a transitar leituras. Vamos ver se alguns este ano a coisa acalma e deixa de acontecer tanto isso, mas tem acontecido sempre. E eu comecei o mês de abril a terminar duas leituras que transitaram. A primeira delas foi o Mary Barton, de Elizabeth Gaskell. Foi o livro que vocês votaram e escolheram para eu ler durante o mês de março, para o desafio de ler clássicos, que é o desafio que eu tenho sempre em março. Eu gostei imenso desta leitura, foi a primeira obra que a autora escreveu, esta autora que é conhecida pela obra Norte e Sul e sem dúvida que inspirou imenso Norte e Sul. Passa-se no mesmo ambiente, fala sobre a Revolução Industrial, fala sobre a classe trabalhadora, a classe operária, fala sobre a pobreza, é uma obra bastante triste, mas também com uma nota de esperança. Tenho opinião aqui no canal, eu vou-vos deixar o link aí nos cards se quiserem saber um bocadinho mais. Foi uma ótima escolha, tinha saudades de ler esta autora e ler a primeira obra que ela escreveu foi sem dúvida muito, muito especial. E depois, no mesmo dia em que terminei esse, portanto eu terminei esse no dia de Páscoa, terminei também este livrinho, que o objetivo era mesmo terminar na Páscoa, que foi O Regresso do Filho Pródigo. Mais uma vez, também já tenho opinião aqui no canal, esta obra é de não ficção, é deste senhor padre, e é um bocadinho a análise dele da parábola do Filho Pródigo e deste quadro conhecido, de Rembrandt, também do Filho Pródigo. É quase uma análise à pintura, como é que a pintura reflete a parábola e uma análise à própria parábola e perceber como é que na sua própria vida e na sua própria jornada encarou a parábola, como é que foi personagens diferentes desta parábola e tudo mais. É uma obra muito interessante que eu queria ler há anos e anos e anos, porque eu adoro essa parábola bíblica. Eu já tinha ouvido falar deste livro há muito tempo e andava sempre a adiar e foi finalmente este ano que eu li. Também já tenho opinião aqui no canal se quiserem saber um bocadinho mais. Depois, a leitura que me ocupou mais tempo durante o mês de abril foi esta belezura, O Império do Silêncio, de Christopher Ruocchio. Este livro foi muito gentilmente cedido pela Catártica. Aproveito para agradecer imensa gentileza de me cederem este exemplar lindíssimo, que vai ficar aqui belíssimamente na minha estante. Vou pô-lo ali ao lado do Duna, criar um cantinho de ficção científica. E lá está, é uma obra de ficção científica, começando também por aí, e aqui nós encontramos o Adrian Marlowe, e é ele a narrar-nos a nossa história, e é ele do futuro que escreveu este livro. Então nós temos aqui logo no início da história a dizer que quer contar exatamente o que é que aconteceu no passado, que não sabe muito bem por onde é que há de começar, faz assim uma introdução e depois começa-nos então a contar da sua juventude para adiante. E nós temos aqui este primeiro, chamemos-lhe primeiro capítulo desta história, porque são 7 ou 8 livros nesta série e, de facto, nós aqui somos apresentados ao universo, apresentados às guerras, às atribulações, às dificuldades deste protagonista. É um protagonista com o qual é muito fácil relacionar-nos, porque acontecem logo um monte de coisas no início que nós conseguimos pôr-nos na pele dele, conseguimos mesmo perceber as dores dele, e é quando ele tenta fugir ao destino que lhe é imposto que tudo corre mal e ele vai parar ao meio do nada e a ter que sobreviver ali no meio. Então acaba por ser um livro com bastantes momentos de ação, mas ao mesmo tempo um bocadinho de apresentação deste mundo e desta história, destas personagens. Eu senti que era o primeiro capítulo desta história, mas mais uma vez, eu tenho opinião aqui no canal, se gostam de ficção científica vale muito a pena espreitarem e estou muito curiosa para os próximos, porque se este foi bom, eu acho que os próximos serão muito melhores, pelo menos as pontuações do Goodreads assim indicam e lá está, eu gostei deste livro, sem dúvida, mas senti que era o primeiro capítulo de uma grande história e eu sinto que vem aí muito coisas boas. Estou curiosa para ler os próximos, acho que será uma boa leitura e sem dúvida muito bem escrito. Já comentei aqui no canal, mas o autor tinha 22 anos quando escreveu este livro. Eu não consigo acreditar, porque a escrita é mesmo muito, muito bem trabalhada. Depois, para o Clube do Livro de Abril, nós lemos Onde as Garças Voam, da Elizabeth Martins de Oliveira. Deixo-vos aí a capa, eu li-o no Kobo Plus. Esta é uma autora portuguesa, é o segundo livro que eu leio dela. Eu tenho aí um Morir-me cerca, alguns, até acho que está aqui, está aqui.
Portanto, este foi o primeiro livro que eu li dela. Daniel, quem tem biblioteca e agora pode ir buscar os livros para mostrar. É espetáculo. Desculpem, já estou a dar ponta para o tripé. Portanto, este foi o primeiro livro que eu li dela. Recomendo imenso. Tem 5 estrelas este livro. Adorei mesmo. E onde as garças voam, nós temos uma história tipicamente portuguesa. Temos aqui uma protagonista que vive em Lisboa com o marido, com os filhos e tem montes de projetos e sonhos para o futuro. E de repente está lá a crise e tudo começa a correr mal e tudo aquilo que eles construíram, planearam, começam a perder. E então temos uma espécie de espiral destes personagens a perderem tudo e a terem que pesar sonhos e comida, por exemplo, ou pesarem sonhos e terem um teto para dormir. Então acaba por ser uma história dolorosa, com muitas coisas más a acontecerem e que começa em Lisboa e nos vai levar até ao Alentejo. Adorei as descrições, adoro a escrita desta autora, não vos posso recomendar suficientemente a escrita desta autora, adoro a escrita dela porque é muito bonita, mas ao mesmo tempo é viciante, uma pessoa não consegue parar de ler. As personagens deste livro aparecem assim muito subtilmente no início do segundo, portanto, se já leram este, toca a espreitar o outro, vale muito, muito a pena. Tenho opinião aqui no canal se quiserem saber todos os pormenorzinhos, tudo o que eu achei sobre a obra, eu vou-vos deixar aí o link, mas recomendo muito, ambos, mas eu até gostei mais deste do que o outro, mas recomendo ambos. E por fim, eu comecei, mas não terminei aqui, esta maravilha, este livro que era a minha leitura mais antecipada de 2026, que estava na minha TBR de 2026, mesmo não tendo data prevista para sair, eu pulo imediatamente a minha TBR porque eu saí do primeiro livro doente, eu precisava mesmo de ler este livro, que é a continuação de A Vontade de Muitos, A Força de Poucos. Aproveito desde já para agradecer imenso à Catártica a cedência do exemplar, porque, como podem perceber, são 2 livros, 2 novidades que me cederam em abril e o facto de acreditarem no meu trabalho o suficiente para me cederem 2 obras deste tamanho enche-me o coração e agradeço imensamente. Se leram o primeiro, eu só tenho a dizer, leiam este segundo, vale imenso a pena. Tenho opinião aqui no canal, já saiu, portanto toquei a espreitar para saberem todos os pormenorzinhos. Se ainda não leram o primeiro e gostam de alta fantasia, não sei o que é que estão a fazer, vão buscar primeiro, vão ler o primeiro, porque vale imenso a pena, das melhores altas fantasias para adultos que eu li nos últimos tempos. Ele está aqui na minha estante ao lado de Brandon Sanderson, porque é aí que estamos a posicionar, ok? É daí para cima. Adorei mesmo o primeiro, foi favorito 5 estrelas e este não ficou absolutamente nada atrás, recomendo muito. Mas mais uma vez, se quiserem saber um bocadinho mais, já leram o primeiro, quiserem saber mais sobre este, tenham a opinião aqui no canal. Aqui não vou entrar em detalhes, que é para não vos dar spoilers. Mas sim, eu comecei a lê-lo e só terminei agora durante o mês de maio, não consegui terminar. Estamos a falar de um livro também que tem mais de 800 páginas e que tem tantos plot twists e tantas coisas, mas lá está, vejam a minha opinião. Eu comecei agora durante o mês de abril, terminei no mês de maio. Foi a primeira leitura que terminei, mas foi saboreada até ao fim. E no meio disto tudo, eu não consegui começar a leitura votada por vocês para abril, que era, eu só tenho aqui a Dust Jacket, que eu tenho o livro lá em cima que estou a ler, que é In the Lives of Puppets, de T.J. Klune. Estou neste momento a ler, neste momento estou a gravar, vou a meio, estou a gravar ainda no início de maio, mas estou a gostar, mas eu não consegui mesmo pegar nele durante o mês de abril. Lá está, com estas leituras todas que transitaram, mais estes grandes calhamaços, eu preferi perder aqui tempo e dedicação a apreciar verdadeiramente as obras, em vez de estar a correr, e assim esta transitou, mas não há problema nenhum, porque eu estou a gostar bastante da leitura. Eu não sabia, mas é ficção científica, eu pensava que era fantasia, mas é ficção científica com um toque fantástico, mas estou a gostar bastante e muito em breve eu trago-vos a minha opinião. E é isso, pessoal, foram estas as minhas leituras durante o mês de maio. Maio não, abril. Não foram imensas, mas foram todas muito boas, todas elas muito positivas. Não houve nenhuma leitura que eu dissesse não chega lá, não, todas elas muito boas, portanto, nada a apontar. Digam-me então o que é que leram durante o mês de abril, se houve algum favorito, algum livro que me recomendam imenso que eu tenho mesmo que ler, partilhem nos comentários, eu fico à espera para saber e acrescentar à minha lista gigante. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não o tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!